posteriormente vai ser disponibilizado em vídeo e será postado para todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos a presença e a disponibilidade de todos em participar desse evento, e eu espero que esse evento tenha, como é que a gente diz? Tenha frutos daqui para frente. Para a gente não perder muito tempo, até porque todo mundo tem uma série de compromissos, então, eu de novo peço a todos que desliguem os seus áudios e os seus vídeos, exceto a Ida e a Mailene, para permanecer na reunião, e agradeço a presença tanto dos supervisores quanto dos... Eu vou ter que desligar o som de todo mundo. Gente, a gente tem algumas... Bom, ok? Então, assim, primeiro eu gostaria de agradecer a disponibilidade da Ida em participar com a gente. A Ida tem participado e tem desenvolvido um trabalho que é reconhecido no estado todo e também fora daqui, principalmente na prevenção da gravidez indesejada em adolescentes, e a gente conta, então, com a colaboração da doutora Ida para o desenvolvimento das nossas atividades. Então, a gente pensou em organizar essa reunião, mais ou menos da mesma maneira como a gente fez semana passada, com a reunião com os supervisores, a apresentação por parte da Ida, dos fundamentos da proposta, e em seguida a gente abriria para a discussão dos médicos e dos participantes da reunião. Okay? Então, Ida, por volta de 30 minutos, gostaria da Maria Del Carmen, por favor, desligue o som. Bem, vamos lá, Ida, tudo contigo. Está sem som, Ida? Agora sim. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês e agradecer aí o convite da professora Ana, da professora Mailene, para estar aqui. Estou vendo alguns conhecidos, a gente não vai cumprimentar todo mundo, porque senão gasta muito tempo, o tempo é curto, né? Mas é um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esse trabalho é para ser desenvolvido na atenção básica, o trabalho de prevenção da gravidez não intencional, né? O planejamento familiar é uma atribuição da atenção básica e a gente precisa mesmo, né, enfrentar este problema como numa linguagem bem popular, pegar esse boi pelo chifre para resolver o problema. Por que isso? Porque essa é uma atribuição essencialmente nossa, né? Nós médicos. Porque inserir DIU é ato médico, prescrever anticoncepcional é ato médico. Então, nós precisamos realmente fazer isso. Essa responsabilidade é nossa. E se nós vivemos num país onde 55% das gestações são não intencionais, não são planejadas para aquele momento, então, de fato, a gente tem que pensar o que é que nós podemos fazer melhor. Né? Essa é uma luta grande, né? Como a Ana disse, de alguns anos, a gente vem nesta luta para reduzir essa demanda não atendida de contraceptivos e dar às mulheres o direito de realmente decidir quando e como terão as suas gravidezes. Né? O que a gente viu no Brasil foi uma redução muito grande na taxa de fecundidade, mas o que a gente percebe? Isso foi, na grande maioria, às custas de métodos irreversíveis, e principalmente das mulheres, né? Da laqueadura tubária. Durante as últimas décadas do século passado, nós tivemos uma redução muito grande, mas às custas de métodos irreversíveis. Ou seja, as mulheres não planejam a família, elas não planejaram suas famílias, elas reduziram as suas famílias, o que é diferente de planejar, né? Então, não é raro vocês ouvirem por aí, como eu já ouvi muitas vezes, a pessoa diz assim, não, eu quero já ter logo meus 3 filhos para fazer uma laqueadura e pronto. Né? Ou seja, ela quer garantir a redução da família. Isso não é exatamente um plano, né? Isso não, a gente não poderia dizer que isso é um plano. Aí eu vou pedir para a Ana liberar o compartilhamento, Ana. Beleza.
A gente vai só conversar sobre alguns dados aqui e depois nós vamos trocar ideia, né? A gente não tem... nesse primeiro momento, não é o plano discutir detalhadamente cada método. A gente vai discutir a situação do Estado, né, e de cada município, especialmente das regionais do Cone Sul e do Vale do Jamari, que é o que estão aqui hoje, né? Então, o contexto da gravidez na adolescência no estado de Rondônia. Esses dados que nós temos aqui são todos dados de 2019, são dados recentes, é o último dado que está publicado no DataSUS. Então, o Brasil tem uma meta a cumprir de mortalidade materna, que é, em 2030, reduzir a mortalidade materna para 35 por 100 mil, e aí a nossa pergunta é, e como nós ficamos com isso nesses tempos de pandemia, né? O que nós temos de previsão, e as previsões elas são feitas para não se cumprir, né? As previsões elas são feitas, aí a professora Ana, que é epidemiologista, sabe disso, é para a gente fazer uma intervenção para que isso não se cumpra. Então, a previsão da OMS, no início da pandemia, o ano passado, é que em países de média e baixa renda, caso as medidas de restrição de serviços permanecessem por 6 meses, né, nós teríamos 47 milhões de mulheres que deixariam de usar métodos contraceptivos reversíveis, 7 milhões de gravidezes não planejadas, e esses números aumentariam no caso de as medidas se prolongarem para além de 6 meses. E o que nós temos é que nós já passamos o dobro disso, e parece que nós teremos mais 6 meses pela frente, pelo menos, até que o país todo esteja vacinado numa proporção que garanta mesmo a redução dessa taxa de contaminação e morte. Essa é a única maneira que nós temos para que os serviços voltem a funcionar. Ou seja, os serviços de planejamento familiar, eles já não eram bons no Brasil inteiro, né? Vocês todos sabem disso, quantos DIUs se joga fora nesse país, quantas caixas de anticoncepcional se joga fora, anticoncepção de emergência nem se fala, né? Ou seja, o Ministério da Saúde, o país, gasta dinheiro com isso, mas isso não chega para a mulher. Os DIUs não vão parar no útero da mulher, e o DIU não almoxarifado não faz efeito, né? Não evita a gravidez. Então, quando veio a pandemia, os primeiros serviços que foram cancelados foi o que já era pouco, que foi o planejamento familiar, entre outros, né? Porque, primeiro, para reduzir a mobilidade de pessoas, e segundo, porque aqueles colegas que estavam nos ambulatórios de planejamento familiar, eles foram remanejados para atender a gestação de alto risco, e aí o que não tinha, o que já não era muito bom, ficou. E, bom, qual é o impacto, então, do investimento em contraceptivos? Porque quando a gente pede contraceptivo do gestor, né, a gente fala assim, mas ele sempre diz, não, já tem os que o SUS dá. Ora, se o SUS fornece esses contraceptivos desde a década de 80. Lógico que nós tivemos uma mudança enorme, de 86 para 96, 96 para 2006. Né? Uma discreta redução na quantidade de laqueadura e um pequeno aumento na quantidade de métodos reversíveis. Mas o método reversível mais utilizado no Brasil é o comprimido. E é um método muito pouco eficaz. Ele está ali na taxa de média eficácia. Por quê? Porque nós sabemos que a cada 100 mulheres que estão tomando durante um ano o comprimido oral, ao final de um ano, né, só 52 estão tomando, 48 já pararam de tomar. Ou seja, para aquelas 48, ele não serviu, né, porque o anticoncepcional tem que ser tomado todo dia. E das 52 que estão tomando, a gente sabe que ele falha porque esquece, falha porque um dia ela vai na unidade de saúde e não tem ninguém para entregar, falha porque um dia ela se interna com o filho dela e esquece de levar os comprimidos e aí ela não toma. Enfim, né, por todos os motivos da vida cotidiana que nós, que somos pessoas normais, né, pelo menos nós mulheres que temos filho, que fazemos feira, que cuidamos da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, a gente sabe que a vida é cheia de percalços. Então, de fato, o que nos países, a gente vai ver mais adiante, o que realmente resolveu a gravidez não intencional, e em especial de adolescentes, são os métodos reversíveis de elongação. Não dá para a gente cogitar de fazer laqueadura numa menina com menos de 20 anos. Então, ela precisa de um método de elongação. E que métodos são esses? DIU de cobre,
DIU de progesterona, que é o Mirena, eu estou falando o nome porque só tem ele no Brasil, e o DIU, agora tem o Cailina, né? E o DIU e os implantes subdérmicos. Esses métodos, é lógico que eles custam um pouco mais caro. O DIU de cobre custa mais barato, custa aí para o Estado, que compra de muito para o Ministério da Saúde, custa R$ 15 para uma cobertura de 10 anos. Mas a gente sabe que ao final de um ano, e especialmente com as adolescentes, ao final de um ano, além da taxa de expulsão, que é em torno aí, né, de 3%, 4%, a normal, nós temos aí mais 12% que pede para tirar, ou seja, de cada 100, no final de um ano, a gente tem aí 80 meninas usando. Já os métodos, o implante, a taxa de adesão é um pouco maior. Então, a gente vem insistindo nisso. A Conitec, recentemente, há umas 4 semanas atrás, incorporou o Implanon na rede SUS para públicos específicos, que é população de rua, mulheres vivendo com HIV, algumas mulheres com algumas patologias que não poderiam usar nenhum outro método. Então, assim, é um método de progesterona, e a progesterona a gente sabe que não tem contraindicação praticamente nenhuma, exceto câncer de mama, né? Mas o gestor sempre reclama que custa dinheiro. E aí eu tenho um velho amigo que ele diz assim, sabe? A gente tinha que dar para o gestor uma calculadora para aprender a fazer conta. Porque se um Implanon hoje, para comprar pelo Estado, custa R$ 280, R$ 300, vamos dizer, para proteger uma menina por 3 anos, e um parto custa R$ 3.200, então dá para fazer essa conta e verificar que, de fato, é custo-efetivo. Existem inúmeros estudos de custo-efetividade garantindo que vale a pena fazer esse investimento. Então, o que a gente tem aqui, das contas das Nações Unidas, o Banco Mundial também tem essas publicações, quem quiser pode entrar lá para ver, né? As gestações indesejadas, se a gente tivesse um investimento, né, nós teríamos um grande impacto na redução da gravidez não planejada, já disse para vocês que no Brasil é 55%, e quando a gente vai para o grupo de adolescentes, na nossa pesquisa aqui, no nosso grupo que a gente pesquisou de 530 meninas, essa taxa de gravidez não planejada para aquele momento foi de 83%. Então, a pergunta para uma mulher não é assim, você está feliz com a gravidez ou você queria essa gravidez? Não se permite no Brasil nem que a mulher diga que não. Uma mulher que tem filho, ela é obrigada a dizer que está feliz, porque a maternidade tem essa conotação religiosa, né? Mas a pergunta é, você queria essa gravidez para este momento? Se você perguntar isso para as suas pacientes, você vai se surpreender e vai ver que mais da metade delas não queria a gravidez para aquele momento. Ou seja, ela quer ser mãe, mas não era ali. Eu acho que o compartilhamento parou, ou não? Alguém só me informa se o compartilhamento, se cancelou o compartilhamento? Aqui não. Aqui não. Tá bacana? Okay. Tá mantendo? Beleza. Então, sem tá. problemas. Então, nós teríamos uma queda de 75% na gestação não planejada, nós teríamos uma queda nos nascimentos, lógico, a queda nos abortos induzidos. Então, no Brasil, num país católico ou evangélico, que é essencialmente pró-vida, eu acho que as pessoas teriam que estar muito interessadas, muito mesmo, em métodos contraceptivos eficazes, né, para reduzir os abortamentos e a gente garantir que as pessoas pudessem ter a salvação, para aqueles que acreditam, né? As mortes neonatais reduziriam em 80%, e as mortes maternas. Essa é a forma mais custo-efetiva de reduzir morte materna, a gente reduzir a demanda não atendida de métodos contraceptivos. Qualquer outra medida pode ser efetiva, mas é mais cara. Reduzir, investir em UTI para pacientes com eclâmpsia é muito mais caro do que investir em planejamento familiar. É uma conta, né? E com relação aos adolescentes, nós temos aqui, né, aumenta a prematuridade, a conta nossa que nós fizemos aqui do Estado com os dados de 2015, a taxa de prematuridade foi mais que o dobro em meninas com menores de 14 anos, comparando com aquelas com mais de 20, e 70% maior naquelas de 15 a 19, comparando com as mais de 20. Aumenta também o risco de baixo peso, mortalidade infantil, abandono, violência e baixo acesso à educação e à saúde, não apenas dessas meninas, mas de toda a sua prole. Então, a gravidez na adolescência segue sendo um importante fator de perpetuação intergeracional
de doença e pobreza. As contas do Banco Mundial, né, e da ONU e da UNFPA é que cada dólar investido em contraceptivos tem um retorno de 2 dólares, de pelo menos 2, de economia na saúde. Aqui são os nossos dados, né? Em Rondônia, esses são dados já de 2019, são os nascidos em 2019, 26 mil, e a estimativa era que, não temos esse dado fechado ainda, que em 2020 nós tivéssemos 28.480 partos, destes, aproximadamente 5 mil são adolescentes, meninas com menos de 19 anos. E isso é um problema, porque, segundo o Banco Mundial, se essas meninas que tiveram filhos abaixo de 19 adiassem a gravidez para depois dos 20, só isso, não é nem para depois dos 25, nem depois dos 30, só para depois dos 20, isso daria um acréscimo de mais de 13 bilhões de dólares no PIB brasileiro. E isso daria também um acréscimo de renda para as famílias, e a gente sabe que a pobreza é um fator importante de mortalidade, haja vista aí a pandemia. Está morrendo todo mundo? Não é verdade, né? Se a gente for medir, na hora que saírem esses dados, a gente vai ver que quem está morrendo mesmo, esperando atendimento, é a população mais pobre. Então, pobreza, de fato, é um problema que a gente precisa enfrentar. E evitar a gravidez na adolescência é uma boa forma de fazer isso. A gravidez na adolescência, ela perpetua este ciclo, porque quando a gente vai ver, as mães dessas meninas também tiveram filhos na adolescência, ou seja, essas mulheres já foi negado o direito de planejar suas famílias, de permanecer na escola e o direito de prosperar para criar a sua família. Então, aqui nós temos os nossos dados de Rondônia. Eu quero dizer para vocês que não está aqui, mas Rondônia figura entre os estados com maior redução na gravidez na adolescência nas últimas 2 décadas. Os nossos dados, os dados que nós estudamos e que estão aí no documento, né, que eu mandei para a professora Ana, nós começamos de um patamar muito alto no ano 2000. Nós começamos num patamar de 118 partos para cada 1.000 adolescentes. E nas 2 décadas, de 2000 até 2019, nós reduzimos isso para 55 partos para cada 1.000 adolescentes. Né? E eu acho que a gente pode ficar contente de ter contribuído para isso, né? De dizer que isso é fruto do nosso trabalho, porque isso é nossa responsabilidade. Significa que parte do nosso trabalho nós cumprimos. Então, nós tivemos uma redução grande, mas isso ainda é muito alto, porque a taxa considerada aceitável pela OMS é abaixo de 20 para cada 1.000 adolescentes, e o ideal é abaixo de 10. Então, muitos países, nós vamos ver lá no final, algumas experiências exitosas, que reduziram pela metade em muito menos tempo. Por que isso? Porque os países vão aprendendo, a ciência evolui. Então, a maioria dos países levou 10, 15, 20 anos para reduzir para metade, e depois gastou 3, 4 ou 5 anos para reduzir a outra metade. Né? Então, por que isso? Porque hoje nós temos mais tecnologia disponível, e quando você tem mais disponível, também fica mais barato. Então, nós não podemos esperar mais 20 anos para reduzir a gravidez na adolescência para um patamar decente neste país. Se a gente quiser reduzir morte materna e reduzir a pobreza, a miséria, a doença, nós temos que enfrentar isso. E existe tecnologia barata, acessível, segura e eficaz. Então, não tem motivo. É que nem sífilis, né? Não tem justificativa para ter sífilis no país. Né? Porque a gente conhece o tratamento, o diagnóstico é fácil, o tratamento também. E ainda assim a gente tem. Então, a gente precisa dar um avanço nisso, e para isso a atenção básica é fundamental, porque está mais perto das pessoas, das mulheres, para que a gente consiga reduzir essa taxa pela metade em 5 anos. Essa é a meta. Aí você fala assim, mas como nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos fazer porque nós somos os médicos, nós que somos o instrumento desse negócio, então a gente vai fazer. E vai continuar pedindo a ampliação dos métodos. Então, veja que hoje nós estamos reunidos aqui, o Vale do Jamari e o Cone Sul, certo? Aqui por Regional de Saúde, veja bem, o Vale do Jamari tem 54 partos para cada 1.000 adolescentes e o Cone Sul tem 57.
não são os menores e nem os maiores do estado. O menor é aqui, a Zona da Mata, com 50 partos para cada 1.000 adolescentes, e o maior é aqui, né, o Vale do Guaporé, com 65, seguido aqui da Madeira Mamoré e da região central. Então, olha só, por regional de saúde é o que nós temos. Acontece que quando a gente abre por município, a gente percebe que mesmo nesses municípios, nessas regionais, com uma taxa baixa, com uma baixa taxa de partos de adolescentes, nós temos dentro dessa regional alguns municípios que são problemáticos. E aqui no Cone Sul, nós temos aqui, ó, Corumbiara, com 95 partos para cada 1.000 adolescentes, isso aqui é taxa de África subsaariana, né? 95 partos, e nós temos aqui Pimenteiras, cadê? Tá aqui. Pimenteiras, que é esse município aqui, com 81 partos para cada 1.000 adolescentes. E depois nós temos mais aqui outro com 75, 68, 64, né? E temos aqui, puxando a taxa para baixo, né, alguns municípios com 45, 56, por isso a taxa puxou para baixo. Mas temos alguns aqui muito, muito altos. Eu acho que é importante cada médico que está aqui olhar para o seu município e pensar o que é que eu posso fazer. Né? Essa é a ideia. O que é que eu posso fazer aqui e agora com o que eu tenho? Essa é a pergunta. E aqui, no Vale do Jamari, o Luiz Marcelo está aqui, não, né, Luiz Marcelo? Tu é no Central. O teu está por aqui, né? O Montenegro. Eu falo sempre no Luiz Marcelo que o Luiz Marcelo é clínico, e quando eu estava na maternidade, recente-inaugurada aí pelo ano de 2006, ele decidiu que ia treinar para Inseridil. Eu até achei estranho, porque os clínicos nunca querem, ainda mais o Marcelo, que era um pesquisador, que estava noutra. Mas ele veio lá, ficou, para vocês verem como a taxa, sem desmerecer, Luiz Marcelo, como a taxa, a curva de aprendizagem é baixa, é pequena, é fácil de aprender. Porque o Marcelo chegou lá e acho que ficou 2, 3 dias e treinou inserir, treinou retirar, e voltou para Montenegro, e até hoje insere DIU. É uma região que insere muito DIU, e os alunos que vão para lá também aprendem a inserir, e isso é muito legal, e eu assim, tenho uma admiração enorme pela decisão que você tomou e pelo trabalho que você realiza. Então, nós temos aqui, ó, no Vale do Jamari, nós temos alguns municípios com a taxa bem baixa, né, 31, 24, com a taxa bem baixa, mas nós temos alguns com a taxa mais alta, né, aqui dentro do mesmo grupo. Aqui, no Vale do Jamari, isso aqui é Ariquemes, 65, é a taxa mais alta, 65 por cada 1.000 adolescentes. Então, eu acho que é interessante a gente perceber isso, e aí a gente tem conversado muito com o pessoal de Ariquemes, e aí também vou contar com o Luiz Marcelo, que está próximo, e tem alguns colegas que estão mais próximos aí, a gente precisa se unir para ajudar esses outros municípios a treinar a sua atenção básica para fazer. Isso não é trabalho para especialista. Até uma vez eu ouvi um colega dizendo, você vai treinar a atenção básica, ou seja, gente, já me basta o ato médico. A gente não existe ato ginecológico, né? Existe ato médico. Então, isso não é privativo de ginecologista, muito pelo contrário. Isso é atribuição da atenção básica. Então, aqui são os detalhes. Isso aqui são as nossas meninas, porque às vezes a gente pensa, quem são essas meninas, né? Então, olha só, isso aqui eu acho que tem que estar na nossa cabeça sempre, assim, na nossa mente, né? No nosso horizonte. A menarca no Brasil, nas meninas brasileiras, em média, essas são as nossas do De Novo, não. Em média, 12 anos e 2 meses. A Sex-Sarca, 14 anos, e a primeira gestação, 16. Então, vejam bem, nós temos aqui um espaço de tempo de 2 anos entre a menarca e a Sex-Sarca, e mais 2 entre a Sex-Sarca e o primeiro parto. Ela engravidou 1 ano atrás, né, 9 meses atrás, para ter o parto com 16, ela engravidou 1 ano atrás. Então, veja bem, o que é que nós temos aqui para a gente que trabalha com essas meninas? Eu tenho de 12 a 14 anos, é o tempo que eu tenho para ensinar alguma coisa, ensinar
usar método contraceptivo, ensinar a negociar a camisinha, ensinar a postergar a primeira relação sexual, ensinar, enfim, empoderar as meninas para tomar a decisão, o que elas quiserem, etc. Mas em algum momento essas meninas vão ter relação sexual. E não são só as nossas, não. Essas aqui que tiveram filho, essas nossas são as do de novo, não. Aquelas que já tiveram filho, que nós atendemos na maternidade, não são só as nossas. Uma pesquisa do PSE, nas escolas, em todas as escolas, 30% dos alunos com 13, 14 anos já informaram já ter tido a primeira relação sexual. Então, não só daqui. E com 19 anos, né, ao final da adolescência, praticamente 100% das meninas e dos meninos brasileiros já tiveram a primeira relação sexual. Então, isso é um fato. Se isso existe, a gente precisa proteger. E nós temos aqui, então, um espaço de tempo para a gente proteger essas meninas. Elas iniciaram a atividade sexual e nós precisamos proteger. E proteger como? Não dá para falar que vai proteger com camisinha, né, gente? Camisinha é dupla proteção, não é nem um método contraceptivo, é dupla proteção. E o comprimido, eu acabei de dizer, de cada 100, metade não estará usando no final do ano. Então, são métodos reversíveis de longa ação. É isso que vai mudar este panorama. E aí eu coloquei aqui algumas estratégias exitosas, né? Assim, me encanta o Uruguai. E tanto que eu falo nisso, alguém fala assim, mas aí é Uruguai, né, Ida? Não é Rondônia. Aí nós temos praticamente o mesmo território, eles têm mais gente do que nós, a população de lá é quase o dobro daqui. A economia é muito parecida, porque é um país essencialmente agropecuário, então Rondônia é um estado rico, Rondônia é o estado da federação, que tem equilíbrio fiscal. Rondônia não sofreu, a economia de Rondônia, a economia não sofreu com a pandemia, muito pelo contrário, as pessoas enriqueceram exportando, né, porque o dólar subiu. Então, não combina, o que eu tenho dito para os gestores não combina o nível de desenvolvimento econômico de Rondônia, não combina com esse nível de desenvolvimento social. Não combina com a razão de mortalidade materna, não combina com a taxa de gravidez na adolescência. Nós tínhamos que estar entre os melhores do Brasil. O estado que tem menor razão, o estado não, o Distrito Federal é o que tem menor gravidez na adolescência, 32. Em seguida, o Rio Grande do Sul, é o estado seguinte, que tem a razão de gravidez na adolescência, a taxa de gravidez na adolescência é o segundo menor do Brasil. Então, nós tínhamos que estar, nós temos condições de estar entre os primeiros, nós temos condições disso. E aqui é o Uruguai ficou ali anos, ali em 72 por mil, 72 por mil, 72 por mil. Chegou em 2014 com 58 por mil, ficou 30 anos em 72 por mil. E aí eles tomaram uma decisão, ampliar LARCs para todo mundo. Ampliar a oferta de DIU de cobre, DIU Mirena, DIU de cobre já tinha, né? E DIU Mirena também. O que eles incluíram mesmo foi implante na rede. Né? E o Uruguai já tinha também, como o Brasil também já tem, uma legislação progressista que prevê educação sexual na escola. Né? Nós temos tudo isso aqui. Nós temos até uma lei que obriga o professor a escola a levar a tarefa da menina, se ela estiver grávida, para fazer a tarefa em casa. Né? Mas a gente não tem posto isso muito em prática. Mas, enfim, o arcabouço jurídico para isso já existe. E o Uruguai também tinha, né? E colocava mais em prática do que nós. Ainda assim, não reduziu, gente. Porque o que reduz gravidez mesmo são métodos eficazes. E aí eles ampliaram o LARC e, olha aqui, em 3 anos, na verdade, que são 3 anos, em 2018 é a publicação, em 2014 eles tomaram essa decisão, em 2015 implementaram isso, e em 2018 eles tinham reduzido para 36 por mil. Mas aí nós temos aqui também o exemplo do Reino Unido. O Reino Unido é interessante. Tirando os Estados Unidos, que das nações desenvolvidas é o que tem a maior taxa de gravidez na adolescência, o Reino Unido é um país aqui que, olha, vinha, né, não conseguia baixar. Olha o tempo, desde 96 até 2007, com a taxa se mantendo aqui entre 40 e 45, aqui. Não passava disso. O que eles fizeram aqui em 2007? O que eles fizeram? Incluíram LARC para os adolescentes. Ampliaram a oferta de LARC, incluíram Planon. E por que só fizeram agora?
Uai, porque o Implanon só está fartamente disponível a partir dessa data. No Brasil está aprovado desde 2004. E desde 2005 que eu peço para os gestores comprarem Implanon para nós aqui, desde 2005. Né? Então, nessa época, eles também ampliaram a oferta, passaram a oferecer implantes, e lá não tem só o Implanon, lá tem também o Jadelle, que é levonorgestrel. Nós aqui, eu estou dizendo o nome porque só tem esse, mas no mundo tem dois, que é o Implanon e o Jadelle. O Implanon é desogestrel, etonogestrel, e o Jadelle é levonorgestrel. E aí, vejam bem o que aconteceu. Olha só, em 7 anos, eles reduziram para menos da metade. Para menos da metade. Interessante que, paralelo a isso, e na mesma proporção, reduz morte materna e reduz abortamento. E lá o aborto é livre. Então, engravida, faz aborto. Aqui, de fato, as meninas pararam de engravidar, porque reduziu o número de abortos. Então, eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Né? Que, com relação à eficácia, né, é importante, a Febrasgo, ela elaborou uma forma de aconselhamento que eu considero bastante interessante, que é perguntar para a paciente, daqui a quanto tempo você quer engravidar? Se ela disser, eu quero engravidar esse ano, você pode passar qualquer coisa para ela, até preservativo você pode recomendar, né? Ou comprimido, que são métodos medianamente efetivos, né? Estão aqui no meio. Pílula, injetável mensal, injetável trimestral, esses têm uma efetividade, uma eficácia média. Mas se a mulher diz que quer engravidar de 2 anos para frente, a gente tem que conhecer esse dado para oferecer um método realmente eficaz. E quais são eles? Está aqui. Não vamos oferecer para uma jovem nem laqueadura, nem vasectomia, né? Nós precisamos, então, oferecer implante, DIU de progesterona e DIU de cobre. E todas as vezes que a gente vai pedir, o gestor sempre, mas já tem um método de elongação. E eu costumo dizer que se a gente oferecer só um método, é como se a gente resolvesse fabricar só de um dia para o outro, só vai fabricar agora roupa média, tamanho médio, porque é barato. Então, todo mundo tem que vestir tamanho médio. Ora, isso não daria certo, né? Alguns ficariam confortáveis, outros apertados, outros folgados, e alguns certamente ficariam nus. Então, não é possível a gente continuar aceitando que se ofereça só um método, até porque nós temos uma lei que garante, que é a Lei 9263, que diz que é para oferecer todos os métodos cientificamente comprovados. Então, se a gente for ver aqui a eficácia do implante, a eficácia do implante é maior do que a da laqueadura, gente. Olha aqui, a eficácia dele é maior, né? É maior do que a laqueadura. O que não é maior é a adesão ao longo da vida, porque ao longo da vida uma mulher esterilizada não reverte. E uma menina com implante, ela pode, ao final de um ano, 78 estão usando, como eu falei para vocês. Né? E o DIU de levonorgestrel, 81 estão usando. A eficácia é um pouco menor, mas a adesão é um pouco maior. E o DIU de cobre, a efetividade, a eficácia é um pouco menor e a adesão é mais ou menos semelhante à do implante. Isso nas mulheres em geral. Nas meninas adolescentes, o implante, a adesão é muito maior. Elas pedem para retirar o DIU por qualquer coisa, né? Então, por isso a gente insiste muito na questão do implante. E aqui o dado que eu falei para vocês, quando a gente pergunta para as meninas, quando nós perguntamos se elas tinham planejado a gravidez para aquele momento, 82% disse que não, ou seja, ela não queria. E quantos filhos pensava ter, a gente tem aqui uma quantidade, olha, quase 20% que sequer havia pensado em ter filho. E uma grande parte que só quer ter um. Ou seja, uma menina com menos de 20 anos já cumpriu o seu objetivo reprodutivo, se ela só queria ter um. Você imagina que coisa mais louca, né? Só que a menina, se a gente não mudar nada, não fizer nenhuma intervenção, ela vai engravidar de novo, né? Então, precisa oferecer o DIU e o implante antes da alta hospitalar. E o que é pior, 23% dessas meninas estavam repetindo a gravidez. Aí eu digo, olha, aí nós que estamos nas maternidades, como é que a gente olha para esse número e não pensa que nós temos responsabilidade nisso? Porque não é para que a menina não procurou. Muitas mulheres, é a oportunidade que ela tem de ter contato com uma equipe multiprofissional,
Como é que a gente faz um parto e não oferece um DIU pós-parto, sendo que tem DIU em todos os municípios deste país? Todos têm DIU. Então, no mínimo, a gente tinha que oferecer um DIU para essa menina, ou para esta mulher, ou quem seja. Quase nenhuma quer ter mais filho, é natural, pois se ela só queria ter um, algumas não queriam ter nenhum e já tiveram um. Né? E aqui a pergunta-chave: daqui a quanto tempo você quer ter outro filho? 65% não quer ter mais de jeito nenhum, 1% quer ter daqui em menos de 4 anos, e o restante, todos, querem ter daqui a 5 anos ou mais. Então, para essas meninas, não é para oferecer um método de curta ação, como injetável mensal, trimestral ou comprimido. Para essas meninas, nós temos que oferecer métodos de longa ação, seja na maternidade, seja na atenção básica. E aqui só para ver, porque tem uma coisa que eu escuto muito e que me deixa muito chateada, essa conversa assim, mas as meninas do norte, elas gostam de engravidar cedo, as meninas do norte é cultural lá. Não, cultura não é isso não, cultura é arte. Isso aqui não é cultural não, isso aqui é iniquidade. E esse discurso de que as meninas querem, ele só serve para perpetuar a iniquidade. Elas não querem não. E responderam daqui, elas não queriam não, elas não queriam ter a gravidez. Mas não são só as nossas, olha aqui as americanas. 82% não queria a gravidez para aquele momento. Então, não são só as nossas adolescentes, as nossas são iguais a todas. E aí a grande pergunta é, e aí? O que é que você vai fazer? Vamos perguntar para si, o que é que eu vou fazer neste momento? O que eu faço? O que eu posso fazer? Nós, em 2006, na maternidade, nós nos perguntamos isso. Era sempre assim, chegava na maternidade e falava assim, vamos oferecer DIU? Mas quem tinha que ter oferecido isso era no pré-natal. Porque, então, para gravidez na adolescência, tem que ir para a escola para fazer educação sexual. Porque a família não cuida. Bom, nós não vamos para a escola, nós não estamos na atenção básica, nós não vamos para a casa da família dela para orientar. O que nós vamos fazer aqui onde eu estou? Aqui onde eu estou. O que nós podemos fazer aqui é oferecer um DIU para ela, que é o que nós temos até hoje. Então, vamos oferecer DIU. E se ela não aceitar o DIU por nenhum motivo, a gente já dá a receita para ela ir tomar o anticoncepcional, o trimestral, daqui a 42 dias. Porque agendar uma consulta de puerpério, nem nos lugares onde tem cobertura da saúde da família, 100% das mulheres fazem a consulta puerperal. É ou não é? É, né? E aquelas que não têm, que a mulher tem que ir à unidade de saúde, 30% retornam com 6 semanas. Essa é a nossa estatística aqui, essa é a estatística brasileira, essa é a estatística do Nascer Brasil, que foi a grande pesquisa nacional, o grande inquérito nacional, 30% volta com 42 dias. Então, adianta eu agendar uma consulta para ela ir buscar uma receita de anticoncepcional? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, ela já sai da maternidade com a receita, daqui a 6 semanas ela toma, principalmente agora na pandemia. Então, ela toma a receitinha dela, vai lá na unidade de saúde e toma. Olha o que é uma decisão. Olha o que é uma decisão simples para uma paciente. Ela vai lá, toma, se o médico tiver, não tem problema, ela vai tomar. Se tiver alguém na unidade de saúde, ela tem a receita, ela toma o anticoncepcional dela. A mesma coisa fazemos para as mulheres que, depois de esvaziamento uterino por aborto. Então, a pergunta é essa. Então, o que nós fizemos na maternidade? Oferta de DIU pós-parto, instituímos a laqueadura e a vasectomia lá dentro. No primeiro momento, todo mundo fala assim, mas isso não vai dar certo, os homens não vêm na maternidade fazer uma vasectomia. Então, vamos oferecer? Se eles não vierem, muito bem, a gente desiste, mas a gente vai oferecer. E nós começamos fazendo 2 dias por semana, 4 procedimentos. Antes da pandemia, agora não se faz mais nada, né? Não é possível, mas antes da pandemia, nós fazíamos 5 procedimentos por dia, de segunda a sexta. Muito mais laqueadura, muito mais vasectomia do que laqueadura. Tem fila de vasectomia. Pode inventar, médico que vai ter paciente para fazer. Então, não é verdade que os homens não querem. Ninguém quer o que não conhece, e ninguém quer o que está disponível. Se tiver que pagar R$2.000, é muito provável que a maioria dos homens não queira. Mas se o SUS oferecer, e nós somos o Estado, no DataSUS, nós somos o Estado que mais faz, que é do município, né, Porto Velho, que mais faz vasectomia. E quando começou a pandemia, nós resolvemos também
fazer alguma coisa. Nós não desistimos e nós criamos aqui, na época chamava Covid Mulher, hoje não é mais esse nome, é de novo não online mesmo, né? O Covid Mulher é um WhatsApp que a gente passou a oferecer para as mulheres e divulgar. É um serviço da Associação de Ginecologia e Obstetrícia, em parceria com os 2 programas de residência médica daqui da cidade, né? Que é o do base e da maternidade. E nós passamos a atender as mulheres por WhatsApp. Não é uma consulta, porque a consulta online precisa de privacidade, precisa de outras coisas. Mas a gente resolve muita coisa por WhatsApp, muita coisa, vocês não acreditam. Quando a gente abre o telefone às 7 horas da manhã, a gente tinha uma fila de 15, 20 mulheres para fazer o agendamento do dia. Fazemos tudo por aqui, não precisa ficar perambulando na rede, espalhando Covid ou pegando Covid. Não precisa, a gente faz tudo por aqui, por WhatsApp, e resolvemos muita coisa. Para prescrever um método contraceptivo, mesmo os combinados, eu não preciso de nada, além de uma pequena história da mulher e uma medida de pressão, né, dos últimos 30 dias, porque para poder não prescrever para aquela que tem um risco de tromboembolismo. A maioria das pessoas tem um aparelho de pressão em casa, tem a farmácia vizinha que pode ir lá fazer, então não tem problema. E para prescrever um método com só de progesterona, qual é o problema? Não tem nenhuma contraindicação. Só preciso perguntar para ela, você tem câncer de mama diagnosticado? Ou você tem tromboembolismo ativo? Ela não ia estar no WhatsApp conversando comigo, certamente, né? Então, é muito fácil prescrever esses métodos, mesmo à distância. Nós chamamos hoje de assistência remota em planejamento familiar. Hoje nós chamamos isso. Mudamos esse nome de Covid Mulher, porque eu não gosto mais de ouvir falar em Covid, de tanto Covid, tanta morte que tem aqui. É um absurdo, eu fico pensando se a gente daqui a pouco começa a contar os sobreviventes ao invés de contar os mortos. De tanta morte que tem. Enfim, aí eu retorno a pergunta para vocês que estão aí, né? O que é que você vai fazer? Né? Com pandemia, sem pandemia, não importa. Né? É aquilo de... A OMS diz assim, tem um lema que é: qual é a hora do planejamento familiar? A hora é agora. Em qualquer momento que uma mulher em idade reprodutiva cruza com um profissional de saúde, não é só médico, não, com qualquer um, ele tem a obrigação de perguntar: você está usando algum método contraceptivo? Tem que perguntar. Principalmente nesse tempo de Covid, que a gente sabe que as mulheres no puerpério morrem muito facilmente. Né? Elas complicam e morrem com muita facilidade. Então, a gente está vendo o resultado aí disso. Então, eu acho que nesse momento, mais que nunca, isso não pode ser uma desculpa para a gente não fazer. Ao contrário, eu acho que isso deve ser um motivo para fazer. Aí essa é a pergunta aqui. Né? O que é que vocês que estão aí propõem? Cada um no seu município, cada um com a sua realidade, cada um no seu ambiente. Bem, Falei 40 minutos. Ai, passei do tempo hoje, Ana, desculpa. Gastei 10 minutos a mais. Não tem problema não. A gente estava tão bom, você estava tão empolgada que foi super show. Eu me empolgo. Sempre, né? A apresentação aí, compartilhado a tela, e o Luiz Marcelo já está inscrito, já está com a mãozinha levantada ali, já faz tempo, desde o nome dele. Espera que eu preciso descobrir como é que... Tá, pronto. Então, pessoal, primeiro, boa tarde para todo mundo. Nessa ocasião que a doutora Ida relatou na exposição dela, o município nosso estava perdendo DIU, que os DIUs estavam tudo na gaveta e ninguém inseria DIU nem nada. Eu resido aqui em Montenegro há 21 anos e me sinto parte da comunidade e fiquei angustiado com essa situação e procurei a minha colega, que me atendeu muito gentilmente e ficou comigo quase uma semana na maternidade municipal, e ela que me ensinou a inserir DIU, e fica aqui meu registro público de agradecimento, agradeci, sim, diretamente, e a partir daí eu fui capaz, além de eu inserir, e a nossa unidade de saúde aqui inserir no município, que ela está um pouco tumultuada, atendimento por causa do Covid, a gente está fazendo esse serviço de inserção. A gente treinou o município vizinho, que é Alto Paraíso, que faz parte
da área que eu supervisiono, e a gente fez a capacitação dos profissionais de lá do programa Mais Médicos com inserção também. Então, isso é fruto da sua boa vontade, do seu interesse e que me ajudou naquele momento lá no treinamento. Fica registrado aqui. Obrigado. Nossa, eu que agradeço a sua disposição de fazer. Fiquei muito admirada, fiquei assim, né, desenvolvi uma admiração enorme por você, pela sua preocupação, e aí de treinar um município vizinho. Então, isso é muito bacana. Bem, a gente tem aqui várias manifestações já falando que capacitação é o caminho e que tem gente aqui se colocando na fila para fazer treinamento, viu? Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem que pensar e desenhar essas capacitações e esses treinamentos de um jeito muito objetivo e muito concreto, porque não é para ficar com muita conversa, não. Acho que, assim, são atividades muito, como é que eu vou dizer, muito práticas, e acho que é possível a gente estabelecer uma rede de cooperação com o Luiz Marcelo lá em Montenegro, com a Ida aqui em Porto Velho, com outros profissionais que estão na rede por aí afora, sob a supervisão e coordenação da Ida, para a gente desenvolver esse tipo de capacitação. O que é que vocês acham? Alguém mais interessado em se manifestar? Tem alguém de Corumbiara aqui? Tem gente aqui levantando a mão, mas eu não estou enxergando quem está levantando a mão. A Silvana levantou a mão. Silvana, fala lá, Silvana. Olá, boa tarde. Então, eu sou de Pimenteiras, eu sou médica de Pimenteiras, onde nós temos aí uma das maiores taxas de gravidez na adolescência. Eu estou aqui há 4 anos, em Pimenteiras, e foi o meu pedido desde que eu cheguei aqui para fazer esse treinamento para inserção de DIU, porque, além de ver essa necessidade, também nós temos uma grande procura. Mas o que acontece? Sempre vem uma coisa atrás da outra, veio a pandemia, nos bloqueando aí o nosso trabalho e atrasando, então, essa capacitação. Nós tivemos, inclusive, uma vez uma reunião do Mais Médico, né, um encontro do Mais Médico em Vilhena, junto com o doutor Eric, que é o meu supervisor, e nós tínhamos até marcado já, deixado tudo certo para fazer essa capacitação. Logo em seguida veio a pandemia, então nos bloqueou. Eu gostaria muito, se vocês pudessem fazer essa capacitação. Eu estou, assim, na fila, sentada na primeira cadeira, porque a gente precisa demais, e eu agradeço, assim, imensamente que vocês estejam fazendo essa movimentação, porque nós precisamos, de verdade. Puxa, legal. Fico contente com isso. Nós vamos fazer. Eu penso que quando... A Evelyn e a Meire, a Evelyn de Cujubim, diz que eles tiveram uma capacitação e inseriram muitos DIUs lá em novembro. A Jéssica está falando aqui que Chupinguaia, queremos muito, desde a nossa última reunião presencial. A Poliana, lá de Vale do Anari, já quer ir para o treinamento. Um monte de gente aqui, gente lá de Vilhena, todo mundo interessado. Acho que a gente tem 2 coisas que a gente pode pensar no meio dessas estratégias. Um é a formação para que todos os profissionais, para que os médicos sejam capacitados para a adoção de todos os métodos contraceptivos, incluindo o DIU. E outra linha é a atuação junto aos gestores, no sentido de fazer Ampliar, né, e fazer com que esse pessoal também se comprometa com outros métodos, além do DIU e do anticoncepcional oral. Acho que o Implanon é uma coisa importante, é uma coisa segura, é uma estratégia mais tranquila, eu diria, do que o próprio DIU. E acho que a gente podia fazer uma meio que lobby junto aos nossos gestores municipais para que eles ofereçam esse tipo de estratégia, principalmente para as nossas meninas adolescentes, para evitar uma segunda gestação indesejada. Acho que seria um negócio muito interessante para a gente pensar como uma estratégia do programa para enfrentamento desse tipo de situação. Aí. Legal. Eu tenho feito, olha só, eu já tive contato com algumas secretarias,
E a minha ideia, acabando esse meu período, que é meu período de aula, que é muito aperreado, de continuar isso com todos os municípios. Eu já conversei com a secretária de Ariquemes e com a de Jaru, né? Sem contar com a daqui que a gente está sempre conversando. Então, acho que seria importante, se tiver alguém de Ariquemes, na próxima reunião nossa, ou de Jaru, seria muito importante ter alguém do local conosco nesse momento, ou mesmo, no caso da Ana e da Mailene, que são as coordenadoras, daquela região, né? A gente poder ter esse acordo para eu avisar antes, para a gente entrar junto, para mostrar que não é só pedir, a gente, se fizer, tem quem execute, porque eu daqui do meu lado eu estou pleiteando, né? Fazendo advocacy. Mas e aí, quem vai fazer? Então, para dizer, não, nós já estamos aqui para fazer, é só ter. E a solicitação é essa, é a gente disponibilizar recurso para comprar em Planon. Alguns deputados aqui já se disponibilizaram a designar emenda, né, para isso, mas os municípios precisam dar a contrapartida. E eu tenho a impressão que os municípios vão ter que comprar DIU, ou o Estado vai ter que comprar DIU, porque no momento em que a gente ampliar a oferta, esses DIUs que o Ministério manda não vai dar. Vocês vão ver que aqui a gente pede DIU de toda a redondeza, de quase todo o Estado, manda os DIUs para cá, para o município de Porto Velho, porque o nosso DIU acaba no meio do ano. A gente não fica sem, porque os outros municípios que não usam acabam mandando para cá. Então, quando todo município estiver usando, vai ter que os municípios comprarem. Mas a desculpa é sempre a mesma. Não, que o Ministério dá, tem que esperar o Ministério mandar. Essas coisas de gestor, né, que a gente tem que estar em cima. O pessoal lá da Atenção Básica de Ariquemes, quem é? Atenção Básica de Ariquemes. Cadê Ariquemes? Quem é? Tá na reunião e está pedindo para falar. Beleza. Hein? Cadê? A Ariquemes está aqui. A Atenção Básica de Ariquemes está aqui, levantou a mãozinha para falar. Cadê? Não? Bem. Mais alguém quer fazer algum comentário? O Tiago está dizendo que ele é médico em Montenegro, em uma UBS, que antes era uma clínica da mulher, e ficou muito interessado na capacitação para poder dar mais suporte às suas pacientes. Então, Luiz Marcelo está se disponibilizando, né, para fazer o treinamento lá, né, o treinamento do Vale do Jamari. Columbiara está aqui, Ellen. Ellen, vai lá, Ellen. Meire está querendo falar? Não. Ellen Daiane. Bem, eu tenho a impressão que existe um interesse por parte da maior parte das pessoas que estão aqui em participar de um tipo de capacitação mais formal em relação a estes métodos contraceptivos. Sejam eles, assim, a Jéssica, lá da Atenção Básica de Ariquemes, diz que está sem microfone, mas é necessário o treinamento prático. Então, para isso, a gente precisa fazer os acordos para fazer essa capacitação, obviamente, isso não é uma coisa que se faça num dia só, e fazer um cronograma direitinho desse tipo de capacitação, quanto tempo, quantos dias, e combinar isso com os serviços, e, obviamente, nesse momento, a gente tem algumas como é que eu vou dizer, alguns impedimentos para fazer, pelo menos, grandes reuniões, mas pequenas reuniões de até 5 pessoas é possível a gente fazer. O Rogério está dizendo que lá em Ariquemes, pelo menos 50% dos profissionais médicos da atenção básica já estão capacitados. Tá? Buritis quer falar, vai lá, Michele. Olá, boa tarde. Meu nome é Michele, eu sou enfermeira do município de Buritis e estou aqui representando a atenção básica. O coordenador pediu para eu participar. Quero dizer que é um prazer ouvir uma reunião sobre o assunto. É, assim, uma coisa muito linda. Eu já tinha visto a doutora Aida fazer uma explanação parecida numa live pela Febrasgo, acho que no final do ano, e fico extremamente interessada no assunto. Em 2018, quando foi aberto a inserção do DIU pelo profissional enfermeiro, 4 enfermeiras do nosso município foram capacitadas.
e aí aqueles DIUs que viviam vencendo nas farmácias, como a doutora mesmo falou, pois nenhum profissional inseria, começaram a ser inseridos junto com um colega GO, que trabalha no município, porém é somente 20 horas e não conseguia assumir a demanda. Infelizmente, o Ministério da Saúde retrocedeu na decisão, né? Tirou a inserção do DIU, e aí a gente acaba diminuindo, porque só ele não consegue atender a população. Então, assim, em um ano, nós fizemos quase 300 inserções de DIU, e eu achei espetacular. Tendo em vista o que a doutora Ida acabou de falar, que já é uma coisa que a gente sentiu, que o Estado não tem mais DIU para mandar, porque o Ministério não manda. Segundo a coordenadora Vanessa, ela disse que todos os municípios começaram a fazer um pouquinho e até o Ministério foi pego de surpresa com o aumento, né, do uso do DIU. Buritis já abriu o processo de compra para DIU e para o Implanon, que depois de ouvir a sua palestra, da importância, o desejo de trabalhar essa prevenção dessa gravidez indesejada aumentou mais no meu coração. Então, eu amei a proposta do doutor Luiz Marcelo, que já levantou a mãozinha para capacitar os colegas. Buritis é aqui do ladinho dele, né? Eu vi pela nossa lista, nós temos alguns profissionais do nosso município participando da reunião, e seria de extrema importância para a nossa população que os colegas médicos da atenção básica se envolvessem. Porque muitos falam, igual a doutora Ida falou no começo, é o gineco que tem que colocar, né? E não é, o médico capacitado, né? Eu entendo que, inclusive, o enfermeiro obstetra também é capacitado, mas não é essa a intenção, nós vamos entrar no mérito da questão, para a gente melhorar os nossos indicadores. Então, Buritis está de mãozinha levantada para treinar, para ajudar a melhorar esses indicadores e para a gente absorver. Os gestores não trocou, né, do ano passado para cá, deu total liberdade para a gente abrir processo de compra de material, e a gente faz, mas precisamos de mais colegas com sangue nos olhos para colocar para funcionar e a gente atender a população. Verdade, legal. Pronto, Buriti já deu passo. Obrigada, Michele. A Meire, lá de Cerejeiras, está dizendo que lá coloca DIU de cobre, mas que ela não vê muita procura. Acredito que se tiver o Implanon e nós colocarmos na UBS, vai ter uma demanda satisfatória. Hoje, ela tem várias gestantes de menor, isso devem ser adolescentes. A Patrícia diz, lá de Ariquemes, diz que lá está na atenção básica e que ela não recebeu nenhuma capacitação, mas que gostaria, sim, de receber treinamento. Bem, então... Eu teria uma fala para acrescentar para os colegas, né? Meu nome é Thaís, eu sou aqui de Vilhena. Adorei, a gente precisa disso, a gente precisa muito dessa capacitação e de suporte, de implantação, enfim, inserção, e talvez falte da gente, como médico, uma educação em saúde, porque muitas pacientes eles não procuram o DIU de cobre ou outros DIUs, porque existem muito mitos em relação ao DIU, né? Então, acho que falta isso também da nossa parte, uma educação em saúde para a nossa população. É só uma colocação, acrescentando só. Não. Posso dar uma palavrinha, Nena? Aqui, quando a gente começou também a inserir, na década de 90 ainda, todo mundo dizia assim, mulheres não querem DIU. A mulher aqui não quer DIU. Acontece que não oferecia no serviço público, né? E aí, tinha um colega naquela época que cobrava R$300 para inserir um DIU. Essa pessoa não vai querer um negócio desse que custa tão caro, né? Então, vamos oferecer no serviço público? E aí a gente começou a oferecer. O grande boom foi quando a gente começou a oferecer pós-parto, porque as mulheres elas estão muito dispostas a aceitar um método no pós-parto. E a gente oferecia, como até hoje, né? A gente oferece na maternidade 34% das mulheres saem com DIU de cobre. Então, essa quantidade de mulheres, se expulsar 10 de cada 100, 90 fica. Mulheres que saíram falando bem do método. E isso popularizou o método. Hoje,
Hoje a gente pode trazer um colega para treinar aqui, porque não vai faltar dia para ele inserir num dia só. Viu, Luiz Marcelo? Hoje se insere no ambulatório, se insere 7, 8, 10, até 12 DIU por dia. Então, assim, as mulheres daqui não são diferentes das outras. E a gente não fez assim, nenhuma campanha na televisão, nada, não tem dinheiro para isso. É essa coisa mesmo do boca a boca. Esse WhatsApp aqui é uma bênção. Eu nunca pensei que um negócio desse era tão bom assim para divulgar informação boa, né? Porque a gente pensa assim, que é só para conversar. Não é, não. Isso é muito bom, esse negócio aqui. Eu estou gostando desse tal de WhatsApp, viu? Eu acho que a gente tem que usar o que tem, né? Assim, essa é a pergunta. O que eu posso fazer aqui agora? É isso, né? Agir onde a gente estiver, da maneira que puder. O WhatsApp é uma coisa boa, o pós-parto é uma coisa boa. Eu sei que aí em Vilhena, o Ramírez e o doutor... Eu sempre esqueço o nome do colega de lá, ele é tão bacana. Estão inserindo pós-parto, né? Eles inseriram, começaram a inserir, agora acabou o DIU também. Aí, isso é uma coisa ruim, gente. A gente começa a oferecer um serviço e isso tira a credibilidade do serviço, isso diz mal do serviço. Então, se a gente começar a fazer, não pode parar, tem que se esforçar para não parar. Né? Aí o DIU acabou, desde o ano passado eles estão sem inserir DIU, mas eles inseriram bastante DIU pós-parto lá na maternidade, né? Lá onde eu acho que isso é uma coisa boa também, fazer no pós-parto imediato. Alguém mais quer fazer algum comentário? Professora Ana. Vai, Marlene. Um breve comentário, né? Por que surgiu esse pedido à Ida para falar um pouco sobre gravidez na adolescência como formato de bloco regional? Porque a gente teve uma experiência lá no bloco regional, em março de 2020, pouco antes da pandemia, lá no Cone Sul. Lá na Zona da Mata, Zona do Café, foi tranquilo nossa reunião. Mas no Cone Sul, foi uma bloco regional muito tumultuada, por conta que eu levantei essa bandeira da gravidez indesejada, falei que a questão do planejamento familiar era referente à atenção básica de saúde, né? E falei de uma possível oficina de implanô e colocação de DIU. E foi muito polêmica essa reunião, muitos médicos que devem estar presentes nesse momento poderiam até se manifestar, tirar alguma dúvida, porque acho que o momento é oportuno. Até agora ninguém falou nada com relação a ser contra, só vejo todo mundo favorável, não sei se ainda conseguiu convencer todo mundo de repente, né? Mas eu lembro que eles foram contra porque eles achavam que tinha que fazer um ultrassom antes, um ultrassom depois que coloca o DIU, achavam que não era da atenção primária, que ia demandar um certo risco mesmo com a oficina, né? E nesse momento eu não vi ninguém até agora se manifestar contrário. Então, acho que é a oportunidade agora de tirar essas dúvidas, de sanar essas dúvidas. Eu lembro que no dia da reunião eu tive até que recorrer à Ida por WhatsApp, porque ela falou que bom esse WhatsApp, eu também achei maravilhoso aquele WhatsApp, porque na mesma hora ela me encaminhou alguns artigos de algumas colocações da ONU com relação à aplicação de DIU, que eu até coloquei na reunião, mas eu lembro que eles não se colocaram muito favorável. Eu lembro bem dessa médica que falou há pouco, que ela se colocou muito favorável, a médica lá de Pimenteira, de querer realmente participar do treinamento, mas eram poucos, muito poucos queriam fazer o treinamento. A grande maioria foi contra. Eu lembro que estava até presente o coordenador de atenção básica e ele falou que teria DIU, que iria ser encaminhado para os ginecologistas aplicar esses DIUs, mas que naquele momento não foi muito boa essa relação nossa da questão do planejamento através de métodos invasivos e, né, colocar à disposição para os médicos do programa Mais Médicos. Eu gostaria muito que alguém que estava naquela reunião, que continua com essa dúvida, ou que se mantém contrário, que pudesse falar alguma coisa, que pudesse falar que sanou essa dúvida, que agora está disposto a participar, né? Porque uma oficina demanda todo um trabalho, eu estou disposta a ir para a Vilhena, acho que a Ida também está disposta, talvez mais alguém da Sogiro, os colegas que estão lá, que estão inserindo esse DIU, os ginecologistas, de fazer esse treinamento. Mas eu não vi ninguém até agora aqui se colocar de maneira contrária.
Ida, está sem som. Ida, está sem som. Bom, por mim não tem problema se a gente usar aí mais alguns minutos para falar sobre isso. Eu sei que existem algumas dúvidas e algumas práticas que vão se construindo, né, ao longo da vida. Essa coisa do ultrassom mesmo. Precisa de ultrassom prévio? Não. Esse definitivamente não precisa, né? Porque a gente precisa... isso está mais do que comprovado. Você faz um toque, você consegue perceber o tamanho do útero, você faz esterometria, se for o caso. Nós não usamos esterômetro aqui, né? Eu acho que o Luiz Marcelo também não está usando, porque a gente nunca usou. Nós usamos o próprio, o insertor do DIU, ele é milimetrado, ele vem com a reguinha, né, centimetrada, para a gente medir. Então, é uma despesa a menos para o município, não precisa comprar esterômetro, né? Então, a gente usa ali, você faz a medida, não tem erro. A maioria dos dias, praticamente 100%, estão ali 90% estão entre 7 e 8, o útero. Então, não tem porquê a gente fazer ultrassom de todo mundo para isso, para ver o útero, não tem porquê. Né? Então, bom, tem outra pergunta aqui. Então, vamos uma coisa de cada, vamos para o ultrassom e depois a menstruação. E depois, precisa? Olha, eu desisti de dizer que não precisa. Porque senão o colega ele fica zangado, ele quer porque quer que faça um ultrassom. Mas realmente não precisa, né? Por que a gente pede muito ultrassom aqui? Porque o colega vem às vezes treinar aqui e vem a gente pedir, porque nós aqui trabalhamos com um profissional de formação. Agora mesmo entraram, são 8 do base, mais 4 nossos. São 12 residentes novos, profissional de formação. É a única maneira de a gente saber se ele de fato inseriu aquele DIU. Eles chegam, ontem era estudante, eu estou inserindo o DIU. Então, é a forma da gente saber, porque são profissionais em formação. Mas depois que o profissional está treinado, não tem motivo para a gente pedir ultrassom toda vez que faz que insere um DIU. Mas, se a pessoa quiser muito fazer, porque está em dúvida, porque não tem segurança, não tem problema, e tiver como fazer, ele pode fazer um ultrassom depois. Se tiver dúvida no momento da inserção, isso é que eu digo sempre, você tem dúvida, se inseriu, você tem que fazer na hora. Pegar a paciente pelo braço, eu insiro o DIU há quase meio século já. E aqui e acolá ocorre de eu não ter certeza se aquilo está na cavidade. Pego a paciente, vou ali, acho um colega, peço para fazer, eu não sei fazer ultrassom, né? Peço para ligar ali para mim, olhar, porque depois do ultrassom estar ligado, eu consigo ver o DIU lá dentro. Eu não sei ligar, aquela coisa cheia de botão. Então, olho ali, pronto, tá ok. Aqui e acolá você pode ter uma dúvida, mas não é uma coisa que você tenha sempre. Mas se o colega quiser fazer, ele pode fazer depois da próxima menstruação, porque o momento mais fácil de expulsar o DIU, se é essa preocupação, é após a próxima menstruação. Né? E depois disso, precisa ficar fazendo de quanto em quanto tempo? Não precisa. Não precisa. Aí realmente não precisa. Tem que fazer manutenção do DIU de 6 em 6 meses. Não precisa. A paciente está bem, veio com 30 dias, você olhou, o fio está no lugar. Poxa, não tem como o DIU ter saído e o fio ficado. Se o DIU está lá no lugar onde você deixou, é porque o DIU também está. Então, não precisa, ela vai voltar para fazer o acompanhamento dela anual, as consultas de rotina dela, né? É isso aí. Com relação ao ultrassom, bacana com relação a isso? Com relação à menstruação, precisa estar menstruada? Não precisa. Por que a gente pede para a paciente vir menstruada? Porque eu tenho certeza de que ela não está grávida. Mas eu não preciso que ela esteja menstruada para eu ter certeza que ela não está grávida. Nós temos um algoritmo da OMS, que é o mesmo do CDC. Eu uso do CDC porque nós, brasileiros, nós gostamos muito das coisas dos americanos, né? Se é da OMS, ninguém quer, acha que não presta. Se é do Ministério da Saúde também, eu falo assim, não, é dos americanos. A gente já olha com olhos melhores. Então, mas é exatamente igual. É um algoritmo para você saber se você tem uma certeza razoável de que a paciente não está grávida. Porque se a paciente tem até 12 dias, até o 12º dia, após a menstruação, o primeiro dia da menstruação, essa paciente não está grávida, né? Se ela está menstruada, ela não está grávida. 12 dias após o início do ciclo, ela não está grávida. Se ela usa anticoncepcional, ela não está grávida. O paciente está tomando trimestral. Aí você não esperar se ela menstruar, uai. Não faz sentido, até porque com trimestral ela não menstrua. Então, o paciente está tomando trimestral, mensal, ou comprimido, ou informa para você que teve todas as relações com camisinha, essa paciente não está grávida, né? Mas e se ela mentir para mim? Ai, gente, por que uma paciente vai mentir para nós? A gente tem que parar com essa ideia de achar que a mulher mente por tudo, né? Isso não é verdadeiro. Então, não tem por que mentir. Outra coisa que
a gente às vezes vê pedir beta para todo mundo, gente. Não faz sentido, né? Porque todo mundo que estudou sabe que o beta só dá positivo, os melhores ensaios disponíveis, né, no mercado, ele só dá positivo no dia em que provavelmente ela menstruaria, vamos dizer assim, né? Porque faça a conta, né? Para o tempo de gravidez e o tempo que dá positivo, entre a fecundação e o teste dá positivo. Então, se uma mulher ela está dentro do prazo de menstruar, não faz sentido eu pedir beta para essa mulher. Se ela tiver com a menstruação atrasada, aí sim eu não vou inserir um DIU nela, eu vou pedir um beta. Mas fora isso, pedir beta para todo mundo diz mal da nossa prática clínica, eu acho, né? Então, esse algoritmo é muito fácil, para a gente ter uma certeza razoável de que ela não está grávida. Ele dá mais certeza do que você pedir beta para todo mundo, né? Ultrassom nem se fala, né? Porque vai demorar para você poder ver ali o embrião. Então, foi as duas perguntas, sobre ultrassom e sobre menstruação. Bom, com relação ao ultrassom, eu não digo mais não faça. Olha, se você puder, faça. Mas não deixe de vencer os DIUs. Mas não deixe de inserir porque falta um ultrassom. Isso não, né? Mas se tiver disponível, tá lá, faz. Dois comentários aqui. O João Marcos, que é do DC Porto Velho, e que atua no Polo Básico, a população indígena de Paraná, faz o seguinte comentário. Minha esposa, mesmo com o DIU, engravidou 40 dias após ser colocado. Mesmo com ultrassonografia, 30 dias após a colocação. Hoje, meu neném está com 2 anos e 2 meses. Parabéns. Olha, isso é outra coisa. Viu? É porque a gente publica pouco. Agora eu estou no pé da Ana para me ajudar a fazer isso. O que a gente observou lá na maternidade municipal? Que as pacientes que engravidaram com DIU, você sabe de cada... Você viu ali a efetividade, né? 0,3%. De cada 100, menos de uma engravida, né? Eu não sei como é que se faz essa conta estatística. De cada 100, menos de uma vai engravidar. Então, teria que ter 300, ou pelo menos uma engravidar. O que nós observamos é que as mulheres que engravidaram com DIU, elas tinham ultrassom com DIU in situ. Elas tinham ultrassom com DIU in situ. Então, a paciente que vai engravidar é válido o método. Não é porque você fez ou não fez ultrassom. Né? Isso é uma verdade. E a gente já tem uma meta-análise sobre isso. Eu posso depois mandar para a Marilene. No dia que ela ligou para mim, eu acho que foi até isso que eu mandei para ela, né? Assim, a inutilidade do DIU para evitar que a mulher engravide, né? O DIU estando dentro da cavidade, não tem mais aquela coisa de tantos centímetros do fundo, não sei o quê. Não tem isso, né? Ele estando dentro da cavidade, ele faz o seu efeito. Ele só precisa estar dentro da cavidade, acima do orifício interno. Ele só precisa estar acima e ele vai exercer sua ação anticonceptiva. E aquela paciente que, eventualmente, ela engravidar, não foi porque não fez ultrassom e nem porque o DIU estava fora do lugar, a não ser que ela expulse. Sabe quando a gente pede sempre ultrassom? A gente pede sempre ultrassom quando põe DIU pós-parto. Sabe por quê? Porque no puerpério não é raro a paciente expulsar o DIU e não perceber. Ela está tão atarantada, cuidando de criança, e dando peito e tanta coisa. Bom, quem é mulher teve filho sabe como é que é, né? Que a gente fica recém-parida. E aí, ela expulsa o DIU e não vê. E não vê. E aí ela pensa que está protegida e engravida. Já tivemos, depois que nós tivemos algumas nessa situação, a paciente engravida, aí, então faz ultrassom. Cadê o DIU? Não estava lá. Ou seja, ela expulsou. Depois disso, a gente passou a fazer ultrassom das pacientes com DIU pós-parto. Essa nós fazemos sempre 6 semanas após, porque se ela tiver expulsado, aí a gente coloca outro, né? Se ela quiser. A Beth, lá de Cabixi, faz um comentário importante, que lá venceram vários DIUs por falta de profissional capacitado, que seria ótimo se recebessem essa capacitação. E a Ana Cláudia complementa aqui. A Michele, aliás, diz que todo método tem sua falha, taxa de falha. O único garantido é não fazer sexo. Mas aí também não tem graça, né? A Ana Cláudia diz aqui que eu usei por quase 12 anos, por falta de tempo de retirar. E foi Deus que cuidou de mim. Tá, kkk, tudo bem. Então, Michele, deixa eu lhe dizer uma coisa. O DIU de cobre, ele protege por 12 anos. Só não mudou a bula, mas ele protege. Na pandemia, agora a gente não está trocando, é a recomendação da OMS, do Ministério da Saúde, não trocar, porque ele comprovadamente protege por 12 anos. Então, a gente não troca. E o Mirena, hoje,
nos Estados Unidos já é 6 anos. O mesmo Mirena que usa aqui, o CDC lá já liberou o FDA para 6 anos, não é mais 5 a 6, tá? Mas a gente sabe que ele protege até 7, o Mirena. Então, um negócio caro desse, as minhas pacientes, eu nunca tirei o DIU das minhas pacientes de Mirena com 5 anos. Nunca tirei, porque eu sempre soube que protegia. E é caro. Agora, atualmente, os planos de saúde, eles dão o DIU, mas antigamente não dava. O negócio custa R$1.000, né? Você podendo usar mais um ano, olha a economia que é isso. Olha o tamanho da economia. É que nem o Implanon. A bula é para 3 anos. Mas nós aqui, né, por orientação da OMS, não é da nossa cabeça, né, a bula é 3 anos. Mas nós, quando inserimos, a partir deste ano agora, a gente já informa que é 4. Porque se disser que é 3, quando acabar os 3, elas pensam que vão engravidar, elas enlouquecem. Então, a gente já está informando que é 4. Mas, comprovadamente, não houve, nos grandes estudos, nenhuma gravidez com 5 anos de Implanon. E olha que a economia que isso vai representar. Então, eu acho que o laboratório não vai mudar a bula, né? Isso aí. Bem, acho que, ok. Estamos com 1h15. A Patrícia está dizendo que lá em Ariquemes foi feita uma reunião com uma obstetra que, na época, era responsável pela inserção do DIU. Ela pediu para nós, da atenção básica, solicitar teste rápido, glicemia, BHCG e preventivo já tratado. Como é? Fez uma glicemia para inserir um DIU? Bem, dá de tudo, né? Eu acho que a gente pode pensar e sair dessa reunião com coisas para frente. Práticas. Para frente. Então, eu acho que assim, ó, a primeira coisa é fazer a partir de agora, fazer meio que uma inscrição, digamos assim, tipo assim, por município, quem são os profissionais que têm interesse imediato em fazer capacitação para a inserção de DIU. Essa é a primeira coisa. Não, eu não colocaria só inserção de DIU, eu colocaria para métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos de elongação, né? Elongação, métodos contraceptivos de elongação, porque daí entram outras coisas aí. Ana, né? eu tenho condições de treinar, de ter o método para treinamento, eu consigo, né? Para cada médico fazer o treinamento, inserir 3 Implanon. A curva de aprendizado do Implanon é muito pequena, gente. Não tem como errar, porque a maneira como ele vem embalado, não tem como errar. Mas a gente faz o treinamento também, não é para ensinar a inserir o Implanon, que isso você aprende até no vídeo da internet. É para o aconselhamento, que deve ser bom, né? E para a gente não vender gato por lebre, e o manejo, principalmente do sangramento, que é o que mais incomoda, o sangramento desfavorável que incomoda as pacientes. Então, o treinamento é mais nesse sentido do que para inserir um negócio daquele, né? Que é simples demais. Tem a Thaís e o Edilson estão com a mão levantada. Ora, Edilson, fala lá. Eu estava presente na reunião que a Marlene estava, né? Teve alguns que realmente se mostraram preocupados e contrários à ideia, né? Mas eu acho que nós vivenciamos um momento diferente, né? Aqui em Vilhena tem uma gama de profissionais que desejam isso. Além de meu interesse particular e de alguns colegas do Mais Médicos, também eu queria colocar nesse pacote a residência de medicina de família e comunidade, que temos 7 profissionais nesse processo de ensino-serviço. Então, eu acho que a residência seria um instrumento de propagação dessa prática, desse conhecimento. Então, eu me coloco, enquanto tutor da residência, eu coloco no processo, além, eu, enquanto profissional do município, a residência e os colegas do Mais Médico. Então, legal. Residência multiprofissional, né? Residência de medicina de família e comunidade. Legal. Não é a multiprofissional, não. Vocês têm multiprofissional também lá, Edilson, não é? Temos. O que ele está falando é da residência de medicina de família lá de Vilhena. Aliás, é uma coisa, só um parênteses, uma coisa que o Ministério da Saúde está cobrando é implantação de residências, programas de residência de medicina de família e comunidade
nos principais municípios aqui do estado. Eles acham que a gente tem muito pouca, só lá em Vilhena e aqui em Porto Velho, que a gente implemente esse negócio aí, principalmente onde tem faculdade de medicina. Essa é outra conversa. Nós temos, além da residência de medicina, nós temos residência multiprofissional em diversas áreas. Vilhena chega próximo de 200 residentes no município. Nossa, bastante gente. Quais são os outros programas aí? Tem mais alguém com a mãozinha levantada? É Thaís. Oi, Thaís, fala. Sim, Thaís. Não, acho que não. Não? Bem, acho que a gente pode... alguém tem alguma proposta de encaminhamento? Acho que a gente podia caminhar por aí. A gente vai, então, implementando, vai fazendo esse levantamento aí de interesse imediato, né, e fazendo também um levantamento de locais possíveis para treinamento, né, porque não adianta só ter os interessados e não ter local para treinamento. E, a partir daí, a gente pode, aí sim, estabelecer um cronograma desse tipo de atividade articulado com os municípios, porque, obviamente, isso vai demandar a saída dos profissionais por alguns dias da atenção direta deles no município. Ok? Podemos ficar assim? Acho que é uma forma da gente dar um encaminhamento para essa questão, e não ficarmos exclusivamente só no conhecimento, né? A gente pode elaborar um modelo de treinamento. Isso precisa ser com a unidade de saúde toda, não dá para treinar só o médico nesse aspecto, a gente tem que treinar todo mundo, porque para oferecer, para responder uma pergunta, tem que ser todo mundo, porque se for só o médico, não dá muito certo, né? Não sei se é de lá fora, e aí a moça da limpeza fala assim, ih, maninha, minhas amigas lá, tu tiveram chance com esse negócio aí. Ela acredita na amiga, pode saber. Então, a gente precisa treinar mesmo todo mundo. Por aí. Ok. Bem, então, acho que ficamos assim, certo? A gente encaminha, então, posteriormente, a Mailene tem mais, inclusive, é mais da área, mais do métier, a gente pode dar os encaminhamentos posteriores às questões da operacionalização prática dessa situação. Já contamos de antemão com o apoio do Luiz Marcelo, de outros profissionais, pessoas que já são capacitadas, que podem nos ajudar nesta empreitada, porque essa é uma empreitada. Tenho certeza. É uma empreitada, porque o Estado é grande. Muita gente já tentou fazer isso, e desta vez a gente está fazendo sem conversar com muita gente também. Estamos fazendo com a cara e com a coragem. Depois a gente vai para lá, para cima, para ver outras coisas. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Eu espero que todo mundo se cuide, que todo mundo cuide da sua família, que fiquemos todos bem, e esperamos que esses tristes tempos não demorem tanto para passar. Obrigada a todos. Daqui a pouco esse vídeo vai ser disponibilizado na internet, se vocês quiserem depois repassar para colegas que não puderam participar, seria interessante. Muito obrigada, Aida, você mora no nosso coração. Beijo. Tchau, tchau, pessoal, até mais. Tirar foto. Tirar foto? Tirou? Eu tirei, mandei, mas não estava todo mundo. Mas quem estava aqui saiu. Já pus lá já mandei para a Mailene. Legal. Tem que registrar. Tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Amanhã temos mais. Amanhã a gente tem de manhã e de tarde, né, Ida? Fechado. Está Às fechado. 8 horas e depois às 17. Beleza. Tchau, gente. Até mais. Foi um prazer vê-los.